seja bem-vindo a mais um Saúde Sem Complicação, podcast da revista Ampla das Unimedes do estado do Paraná. Hoje, para falar sobre fisioterapia pélvica, a gente tem aqui uma fisioterapeuta pélvica, Isabela Bork. Seja muito bem-vinda, Isabela. Muito obrigada pelo convite. Então, Isabela, começando do começo, o que é a fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica hoje trata as disfunções do assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? São musculaturas, ligamentos e fáscias que servem para a sustentação e proteção de órgãos como a bexiga, o útero e o intestino. E quando a gente tem alguma desfunção dessas musculaturas, a gente acaba tendo uma disfunção que pode ser urinária, fecal e também pode gerar dores na relação sexual, dentre outras questões. E o que seriam essas disfunções, assim? São disfunções como incontinência urinária, que é muito comum nas mulheres, então incontinência urinária por esforço, que é quando tem uma tosse, um espirro, e elas acabam tendo uma perda de urina, que pode ser pequena ou que pode ser significativa. Já tem a bexiga hiperativa, que é uma bexiga que fica ali com um funcionamento, é aquela vontade de você fazer xixi toda hora e parece que nunca tem um esvaziamento completo dessa bexiga. As disfunções fecais entram como a incontinência fecal, ou seja, perda de fezes, ou a própria constipação, que é muito comum e as pessoas não pensam que isso é uma disfunção. E na questão sexual, a gente tem as dores, né? Que às vezes a mulher tem dor na penetração ou dor pós-penetração ou nem consegue ter essa penetração. Então, muitos fatores, né, que podem influenciar ali a musculatura do assoalho pélvico. Sim. E geralmente, vamos então por partes. Por exemplo, a incontinência urinária que você falou. É comum acontecer em algum momento da vida? Tem algum fator que cause ela aparecer em determinado momento? Nenhuma perda de urina involuntária é normal. Então, nenhum tipo de perda a gente pode considerar algo normal. Ah, mas eu estou grávida, então gera uma sobrecarga no meu assoalho. Não, não é normal. Ah, mas eu segurei muito tempo o xixi e não consegui segurar. Também não é normal, tá? Então, hoje, o que a gente tem de fator de risco para o assoalho pélvico? O envelhecimento, a pressão pelo próprio tipo de parto, né? Pela própria gestação, e também a questão de não trabalhar essas musculaturas de forma isolada. Como que seria esse trabalho isolado? Aí teria que passar por uma avaliação na fisioterapia pélvica e a gente trabalharia toda essa musculatura. Né? Então, quando a gente pensa em segurar xixi ou segurar cocô, a gente usa várias musculaturas que elas só auxiliam no processo, mas que elas não são as principais. Né? Vamos pensar no abdômen. Quando a gente segura o xixi, o que a gente faz? Contrai o abdômen. E a região perineal ali? A gente trabalhou? Muito pouco, né? Então, por isso que a gente acaba tendo essas disfunções, até pela questão de não saber como trabalhar essa musculatura. E tem algumas pessoas, assim, que elas teriam uma suscetibilidade maior, então, até essas questões? Porque você falou da questão do trabalho, né? Da falta de trabalhar essa musculatura. De que forma que ela poderia ser trabalhada no dia a dia? Olha, para ser bem sincera, eu acho que com a fisioterapia pélvica mesmo, porque a gente não consegue trabalhar ela isolada sem uma avaliação precisa. Entendi. Então, hoje a fisioterapia pélvica deveria fazer parte da vida das pessoas, né? Para a gente não ter disfunção. Então, trabalhar como uma parte de prevenção. Né, principalmente nas mulheres, que é onde elas apresentam mais disfunções e mais queixas. E acho que essa parte da prevenção é muito relevante também para a gravidez, né? Sim. A gente estava até conversando aqui antes, falando um pouquinho sobre como o peso do bebê sobrecarrega os músculos ali. Uhum. Tanto os músculos, tanto os órgãos, né? E aí, a gente trabalhando essas musculaturas, a gente consegue fortalecer, deixar ela com mais coordenação, com mais força, né? E essa gestante, a hora que ela tiver algum estímulo de perda de urina, por exemplo, ela vai conseguir segurar quando ela for ter o parto dela, ela vai conseguir ter um melhor resultado no final, tendo menos disfunções. Entendi. E você fazer fisioterapia pélvica ali na gestação é recomendado a partir de quando, até quando? A partir do segundo trimestre, no início do segundo trimestre, já pode começar a fazer a fisioterapia pélvica e pode fazer até o final. Né? As pacientes que vão ter parto normal vão até 38, 39 semanas, até o bebê nascer. E quem vai ter cesariana? Quem vai ter cesariana
normalmente até marcar. Algumas pacientes que têm cesarianas, elas querem entrar em trabalho de parto. Então, a gente espera até elas entrarem em trabalho de parto. Entendi. E daí depois que você ali deu à luz, como é que funciona? Aí você pode já fazer a sua fisioterapia pélvica no pós-parto imediato, tanto sendo cesariana, tanto sendo parto normal, tá? 48 horas após já tem recomendação total de fazer a fisioterapia pélvica. Para ali pro tratamento também das questões pós-parto, de uma forma preventiva. Para fazer uma reavaliação desse pós-parto, né? Entendi. Então, as mulheres que têm parto normal, por exemplo, elas podem ter algum tipo de laceração ou algum tipo de lesão ali na região vaginal, que são todas recuperáveis, principalmente a laceração. Se a gente fizer fisioterapia pélvica, nós conseguimos às vezes até zerar. Tem gestantes que não têm laceração, né? Mas hoje no parto normal. E na parte da cesariana, tratar principalmente a região ali abdominal, pacientes que vão ter constipação, como que elas vão evacuar com tudo aquilo de pontos, né? Foram 7 camadas abertas ali na cesariana, né? Então, a gente trabalha com a reabilitação com o laser, para melhor cicatrização também desses pontos, alívio dessas dores, que até 45 dias após o parto elas podem permanecer. Você falou um pouquinho até do laser. Eu queria entender até se hoje alguém chega ali na clínica para fazer a fisioterapia pélvica. Como que é essa consulta? Hoje, a consulta, a gente faz uma avaliação, né, que a gente chama de anamnese individualizada, e a gente vê qual é a queixa de cada paciente. Nessa avaliação, às vezes a gente consegue detectar outras questões que são problemas e que a paciente não imagina que seja. Então, ela chega com uma causa principal, uma queixa principal de incontinência urinária por esforço. Na hora que eu estou ali nas questões fecais, ela fala, eu evacuo um dia sim, 2 não. Aí a gente já detectou ali uma constipação. Aí você vai para a parte sexual. Eu tenho dificuldade de lubrificação. Você já coloca mais uma disfunção sexual aí, né? Então, quando ela vai com uma causa, a gente acaba descobrindo tantas outras e acaba tratando. É como se fosse algo sistêmico, assim? Uma coisa influencia na outra? Normalmente, sim. A gente precisa saber o que causa uma coisa, o que está gerando essa disfunção urinária, né? O que gerou, se essa questão sexual tem a ver com essa questão miccional ou se tem a ver com uma questão hormonal, por exemplo, da questão da lubrificação, né? A questão da constipação pode ser uma questão alimentar, né? Falta da ingesta de água, que é muito comum, né? A gente não costuma tomar muita água, então tem o ressecamento dessas fezes. Entendi. E você falou um pouquinho, então, ele faz anamnese e tudo mais. Aí, a partir disso, você vê qual que seria a melhor metodologia para ser utilizada? Aí eu traço um plano de tratamento para esse paciente. Se for uma mulher virgem, eu não posso trabalhar com nada invasivo. Uma mulher virgem pode ter uma disfunção do assoalho pélvico. Uma criança, por exemplo, que pode apresentar uma disfunção, eu também não posso trabalhar com nada invasivo com ela. Então, tudo isso a gente vai avaliando para ver quais são os melhores recursos. O que a gente tem de recurso hoje na fisioterapia? Principalmente as terapias manuais, que é o que a gente mais tem trabalhado, principalmente eu acho que é o recurso mais fidedigno dentro do consultório. Mas a gente tem muitos auxiliares, como o biofeedback, a eletroestimulação, os próprios vibradores que a gente tem usado tanto para a questão das disfunções sexuais e na questão das dores. Os dilatadores que a gente trabalha também. Então, tem várias questões que a gente consegue trabalhar. E o laser, né, que a gente trabalha para reabilitação, principalmente como terapia complementar. Uma paciente que está amamentando, tem uma dor no peito, né, tem uma mastite ou uma fissura mamária. A gente aplica o laser e esse laser vai agir ali no processo tecidual, na cicatrização dessa mastite ou dessa fissura. Legal. E você falou um pouco também sobre as pessoas ali que têm dor, e então elas procuram fisioterapia pélvica. Essa dor na relação, até também conversando antes, né, você falou, nunca é normal sentir dor na relação. Mas muitas mulheres, e até aqui pesquisando para nossa conversa, eu vi tanto em estudos quanto pessoas em fórum online falando que sentem vergonha ou que nem sabiam que isso era um problema. Gente que sentiu dor assim a vida toda e um dia falou, opa, isso pode não ser normal. Você vê muito no consultório essa resistência a buscar até por conta disso? Sim,
Hoje, eu trabalho com metade da minha agenda com pacientes com disfunção sexual. E a maioria vem por conta de dor, né? Algumas por conta de questão de abuso, né? Então, isso é muito comum em mulheres que sofrem abuso, mas tem outras causas da dor, às vezes a própria insegurança, o estresse, né? E simplesmente porque não tem um conhecimento da região íntima, né, de uma forma geral, que ela consiga perceber, opa, aqui não é normal ter dor, aqui é normal ter dor, né? Mas ter dor na relação não é normal, nunca também. Então, a pessoa, por exemplo, tá tendo uma relação ali, sentiu dor. O indicado é ela já buscar. Ela procurar a ginecologista dela, de repente fazer alguns exames, pode ser alguma questão hormonal. Hoje nós temos a endometriose, que tem sido uma grande causa também das questões de dores nessas mulheres, né, dores na relação. Então ela pode procurar a ginecologista dela, né, falar da causa, né, que pode estar acontecendo, como são essas dores, se essas dores são esporádicas ou são contínuas, e aí começar a fazer alguns exames, daí ir para a fisioterapia pélvica. Para a fisioterapia, dá para a paciente ir direto, mas aí ela precisa mesmo assim, para ter o convênio, a indicação médica. Perfeito. E até para entender, né, exatamente o que está acontecendo, se é algo mais amplo, se é uma coisa mais local, essa avaliação é importante também. Uhum, sim, a gente faz toda uma avaliação. A avaliação sempre é a mesma, né? Mas aí a anamnese, né? E aí depois, conforme a anamnese, a gente vai fazendo a avaliação. Nessa avaliação, que é física, né, em mulheres que permitem, que a gente consegue fazer, a gente vai detectando onde tem esses pontos dolorosos e que tipo de dores que elas têm. Se são dores mais tensionais, se são dores mais miofaciais, que a gente chama, né? Como se fosse uma dor aguda, né? Mais de rasgão, de beliscão, que pode ser uma musculatura ali da parte de fáscias, né? Até perguntando para tentar deixar mais concreto na minha cabeça, assim. Se a gente, por exemplo, tô com uma dor nas costas tensional, é essa mesma tensão que pode ocasionar essa dor? Os encurtamentos dos músculos do assoalho pélvico podem gerar uma dor, E eles né? ocorrem por quê? Porque a gente não trabalha de forma correta, né? Então, a gente precisa trabalhar essas musculaturas. Claro, tem também a questão de segurar o xixi muito tempo e manter essa contração muito ativa, né? E se você tem uma contração muito tensa, né, muito ativa, é difícil você fazer um relaxamento bom. Então, você precisa trabalhar a musculatura como um todo. E uma dúvida, a postura pode influenciar? Porque você falou da sobrecarga, né, do bebê, imagino que também ficar de uma forma que sobrecarregue. Sim, a postura ajuda bastante. Tanto a postura para a gente andar no nosso dia a dia e também para a gente fazer xixi ou evacuar, né? Para gerar mais ou menos tensão na bexiga ou no intestino. Quais seriam as posturas corretas? Mas no vaso para fazer xixi, ficar mais reta possível, né? Sem inclinar muito o corpo para frente, né? Porque quando a gente inclina muito o corpo para frente, o que que acontece? A gente faz uma pressão nessa bexiga. A gente não deixa com que ela funcione da forma que ela deveria funcionar, né? Na parte ali da evacuação, se é uma paciente com constipação, o que que a gente recomenda? Se o vaso for um pouco alto, ter um apoio no chão, então ou um banquinho, né, uma caixa também pode servir para apoiar, né? Deixar os joelhos mais inclinados, né? E aí sim, na parte da constipação, se essa paciente tem dificuldade para evacuar, inclinar um pouquinho o corpo para ajudar nesse processo. Perfeito. E a postura ali do dia a dia seria você ficar mais reta, a postura básica que a gente ouve desde sempre. O mais retinha possível, né? Que é o mais Eu difícil. tenho bastante dificuldade nisso, mas é muito importante, né? Sim. E quando você recebe uma paciente ali pela primeira vez, eu imagino que, como é um tema também ainda tabu na nossa sociedade, às vezes tem um pouco de constrangimento, né? Você precisa ter muito tato para, inclusive, fazer se sentir confortável, criar essa relação de confiança. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso na clínica, como é que funciona? Claro. A gente trabalha de uma forma muito natural. Então, já que é um assunto que é muito tabu, a gente não pode falar que é tabu uma parte do nosso corpo, né? Então, a nossa região íntima faz parte, né?
do que nós somos. Então, para que a gente falar dela de forma tão melandrosa, Com né? tanto medo, né? É necessário falar sobre isso. Então, a gente tenta fazer essa abordagem o mais natural possível, né? De uma forma comum. É um assunto que a gente lida todos os dias. Então, eu vou falar de xixi, de cocô, né? De musculatura íntima, de uma forma bem natural. E a mulher que chega pra gente, ou com incontinência, ou com dor, ou com algum tipo de disfunção fecal, ela chega com uma baixa autoestima, né? Por quê? A incontinência urinária hoje afeta a qualidade de vida, né? Gera um constrangimento social. Então, essa mulher já chega pra gente achando que aquilo é uma coisa que não é comum. Apesar de não ser normal perder urina, é muito comum as mulheres terem essa disfunção, mas elas chegam lá contando como se assim fosse um problema que só ela tivesse, Sim, hiper né? vergonhoso. Uhum. E aí a gente vai falar, não, olha, hoje eu já fiz tantos atendimentos, né? A maioria das mulheres tem esse problema, então vamos tratar, Normalizar, né? normalizar. E quanto tempo dura esse tratamento? Depende de cada situação, né? Normalmente a gente libera 10 sessões, mas vai do que a paciente também consegue apresentar. Às vezes, com algumas adaptaçõezinhas do dia a dia, né? Melhora na postura para fazer xixi ou evacuar, a ingesta hídrica, né? De água, a melhora na alimentação, a gente já consegue ter uma boa evolução, tá? Também tem a questão da paciente colaborar e fazer esses exercícios em casa, né? Às vezes essas sessões vão acontecer de 1 a 2 vezes na semana, né? Então elas precisam complementar fazendo os exercícios que a gente passa no consultório. Seriam exercícios assim de contração, por exemplo? Seria, por exemplo, o que a gente faz na academia mais pro assoalho pélvico? Seria, né? A gente pensa que a parte de fisioterapia pélvica é só o contrai e relaxa. Sim, existe a contração e o relaxamento. Mas e se essa contração for uma contração forte, mas sem resistência? Então, a gente precisa trabalhar para poder saber que tipo de exercícios que a gente vai passar para esse treinamento das musculaturas do assoalho pélvico, né? Então, eu preciso melhorar a resistência, eu preciso melhorar a força, eu preciso melhorar o relaxamento dessa musculatura. Então, cada paciente vai ter um programa de tratamento diferenciado. Perfeito. E a gente está falando bastante, né, do tratamento para mulheres, mas a fisioterapia pélvica para homens, como que ela funciona? A fisioterapia pélvica masculina, ela pode acontecer por conta das disfunções também miccionais, fecais e das disfunções sexuais, né? Nas disfunções miccionais, as que são mais comuns para nós é após cirurgia de próstata, né? Então, a prostatectomia. O homem vai ficar com alguma sequela miccional normal dessa cirurgia, mas ela consegue voltar, reabilitar, né? Então, é bem comum com os homens acontecer isso. Eles não têm toda essa sobrecarga no assoalho pélvico, né? Como nós mulheres que têm a parte hormonal, né? Eles não têm todo esse acometimento no assoalho. Então, a parte fecal é mais por uma questão de alimentação ou pode ser alguma doença associada, né? A parte ali de dor também, né? Ou de disfunção sexual pode ser também uma outra causa que está gerando. Então, a cirurgia de próstata gera uma incontinência urinária que pode gerar uma disfunção erétil. Entendi. E você falou ali de uma parte hormonal que a mulher tem. Então, a questão, por exemplo, do ciclo menstrual e tudo mais, afeta? O hormônio desde a parte do envelhecimento. Então, a partir do momento que eu menstruei, eu começo a ter hormônio. Isso não quer dizer que eu não vá ter disfunções antes, né? Mas nessa questão hormonal, pode sim alterar, né? Porque se você não tem os seus hormônios funcionando ali ou dosado como devem, tem muitos hormônios que são sexuais, muitos hormônios que eles levam estímulos ali para a bexiga, né? E que eles precisam funcionar. Então, isso pode acontecer desde a época que você começa a menstruar até o período da menopausa. Então, por isso que é importante sempre ter um acompanhamento com a ginecologista, ter esses exames em dia, para quando apresentar alguma queixa, a gente conseguir se basear de onde pode vir. Entendi. E a questão pediátrica, você mencionou que também tem, né? Uhum. Geralmente, para quais questões que é buscada?
Então, a fisioterapia pélvica pediátrica também é muito ampla, né? Então, nós temos hoje crianças com espectro autistas que têm muita bexiga hiperativa ou disfunções também nessa musculatura, que tem perda de urina, ou que tem a enurese noturna, que é o famoso xixi na cama, né? As constipações, que são bem comuns em várias crianças, inclusive também, né? A questão do desfraude. Então, quando fazer esse desfraude, às vezes essa criança não consegue sair da fralda. A fisioterapia pélvica consegue atuar nessa área também. E a fisioterapia pélvica, ela também pode servir para prevenção, né? A partir de que momento que é interessante que a mulher busque? Eu acho que a partir da vida sexual, ela iniciou essa vida sexual, ela já pode começar a fazer a fisioterapia pélvica, até por uma questão de conhecimento. Como é tabu falar sobre questões sexuais, como a gente já comentou anteriormente, é importante que ela saiba onde ela sente prazer, né? O que é a musculatura do assoalho pélvico, né? Por que ela deve ser trabalhada, então, para prevenir lesões, prevenir dor, né? E deixar essa musculatura pronta para quando ela quiser engravidar, por exemplo. Então, eu sou uma mulher que eu quero engravidar daqui a um ano. Por que não começar a preparar esse assoalho pélvico um ano antes, né? Para ter menos lesões nessa gestação. Sim, aí menos dor, menos desconforto, né? Sim. Ah, legal. Isso é muito bom saber, inclusive. E também, acho que a gente falar sobre isso ajuda a tirar um pouco esse peso que parece que é tão colocado nesse tema, né? É verdade. Então é muito legal. Eu agradeço muito a sua presença, inclusive. Acho que eu tirei várias dúvidas também, tenho certeza que muita gente também que está assistindo. Então, muito obrigada pela presença, Isabela. Acho que esclareceu muitas dúvidas, as minhas, acho que é de todo mundo que está assistindo também. Obrigada, Nath, pelo convite. Agradeço também a Unimed Paraná para a gente poder falar sobre esse tema que é tanto tabu e gerar a promoção da saúde, né, e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, mulheres, crianças, homens. Perfeito. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E para você que está assistindo a gente, se você quiser saber mais sobre Isabela também, acompanhar o trabalho dela ou até marcar uma sessão com ela, só acessar aqui, você vai ter na nossa descrição do episódio o site da Revista Ampla, que vai ter todos os contatos dela, e aqui também a gente vai deixar o Instagram e o contato telefônico. Muito obrigada a você que assistiu e até a próxima.